Você já se perguntou por que uma simples gota de água benta pode causar tanto desconforto nas forças espirituais que se opõem a Deus? Existe um mistério profundo nesse elemento tão comum, tão acessível e ainda assim tão incompreendido em seu poder verdadeiro. A água benta não é apenas um símbolo, mas um canal vivo da graça divina, uma extensão tangível da misericórdia do Criador em nosso mundo material. Quando você toca essa água consagrada, não está apenas sentindo H2O em seus dedos, está tocando um mistério que atravessa os véus que separam o visível do invisível, o material do espiritual. É um portal de proteção que poucos compreendem em sua plenitude. O que quase ninguém sabe é que a água benta não recebe seu poder da cerimônia externa, mas da fé que a acompanha e da intenção do coração que a utiliza. Quando o sacerdote abençoa a água, ele não está criando algo novo, mas despertando uma potência que já existe na criação desde o princípio dos tempos. Lembra-se de como o Espírito de Deus pairava sobre as águas no Gênesis? Aquela mesma presença divina continua a operar nas águas consagradas pela Igreja. A água purifica, a fé santifica. Esta é a verdade ancestral que deve ecoar em seu coração cada vez que você utilizar a água benta em sua vida cotidiana. Este não é um ritual vazio, mas um encontro real com o poder transformador de Deus. Muitas pessoas usam a água benta como um amuleto, uma superstição, ou pior ainda, com indiferença, sem consciência do que realmente tem em mãos. Quando São João Crisóstomo falava da água benta, ele a comparava a um fogo espiritual que purifica a alma como o fogo purifica o ouro. Não é algo para ser usado mecanicamente, mas com reverência e consciência. O Papa Bento XVI certa vez refletiu que os sacramentais, como a água benta, são pontes entre o mundo material e espiritual. Você tem tratado essa ponte sagrada com o devido respeito? Ou tem deixado essa poderosa ferramenta espiritual relegada a um cantinho esquecido de sua casa, sem compreender o imenso tesouro que ela representa? Quando você compreende o verdadeiro segredo da água benta, sua vida espiritual se transforma completamente. Não se trata apenas de um rito externo, mas de um canal de comunhão com o divino que está disponível para você a qualquer momento. Em um mundo espiritual em constante batalha, Deus nos deu armas para nossa proteção e santificação. E a água benta é uma das mais poderosas e acessíveis. Por isso, pergunte-se agora: tenho eu aproveitado este dom divino em sua plenitude? Tenho usado a água benta com a consciência e a fé que ela merece? O segredo que estamos prestes a desvendar juntos pode mudar completamente sua compreensão e experiência espiritual, trazendo uma nova dimensão de proteção e bênção para a sua vida. A água benta tem um segredo ainda mais profundo, algo que os primeiros cristãos compreendiam instintivamente, mas que foi se perdendo em nossa era de materialismo e racionalismo excessivo. Este segredo está em sua capacidade de criar um espaço sagrado, um território onde as forças do mal encontram uma barreira invisível, mas extremamente real. Você já notou como certos ambientes parecem opressivos, carregados de negatividade? A água benta tem o poder de transformar esses espaços, de purificar a atmosfera espiritual. Quando aspergida com fé, ela não apenas simboliza a purificação, ela efetivamente a realiza no plano espiritual. A água purifica, a fé santifica. Este princípio opera constantemente, criando oásis de paz em meio às turbulências invisíveis que muitas vezes nem percebemos. Santa Teresa d'Ávila, a grande mística e doutora da Igreja, tinha uma relação muito especial com a água benta. Em sua autobiografia, ela relata como utilizava esse sacramental para afastar perturbações espirituais. Da água benta tenho experiência que não há nada melhor para afastar os demônios e impedi-los de voltar. Da cruz também fogem, mas voltam. Deve ser grande a virtude da água benta. Observe como esta santa, com sua profunda experiência mística, tratava a da água benta não como uma superstição, mas como uma realidade espiritual poderosa e eficaz. Ela percebia algo que muitos de nós perdemos: o poder de conexão entre o visível e o invisível, entre o gesto simples de aspergir água e a realidade profunda da proteção divina que se manifesta. Você tem usado a água benta apenas em momentos específicos, como ao entrar na igreja? Este é apenas o começo de sua potencialidade. O verdadeiro segredo está em integrá-la à sua vida diária,
nos momentos de tentação, de dúvida, de medo, de decisões importantes. Imagine acordar e a primeira coisa que faz é traçar o sinal da cruz com água benta, consagrando seu dia inteiro ao Senhor. Imagine aspergir água benta em seu lar, não como um ritual vazio, mas como uma declaração de fé. Esta casa pertence a Deus, este é um território consagrado ao Altíssimo. Você já experimentou o poder dessa declaração espiritual em sua vida cotidiana? Tem reservado um momento diário para esta prática tão simples e tão profunda? A água benta nos conecta também com nosso batismo, aquele momento fundamental em que fomos incorporados à família de Deus. Cada vez que tocamos a água benta com fé, renovamos invisível, mas realmente as promessas batismais, reafirmamos nossa identidade como filhos e filhas de Deus. É como se disséssemos: renuncio a Satanás e a todas as suas obras e seduções. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esta é uma declaração espiritual poderosa, uma renovação do pacto mais importante de nossa vida. Quando compreendemos isso, o uso da água benta deixa de ser uma tradição vazia e se torna um ato de profunda significância espiritual, um momento de conexão real com o divino. Não é a água em si que possui poder, mas a graça de Deus que opera através dela quando usada com fé sincera. O que pouquíssimas pessoas compreendem é que a água benta não é apenas defensiva, ela é também profundamente transformadora. Assim como a água natural tem o poder de limpar, refrescar e dar vida ao que está seco, a água benta tem o poder espiritual de revitalizar nossa alma, de despertar em nós uma nova sensibilidade ao divino. A água purifica, a fé santifica. Quando você usa a água benta com verdadeira consciência, está permitindo que Deus realize uma obra de transformação em seu interior, lavando as manchas invisíveis que acumulamos em nossa jornada diária neste mundo. Você tem permitido que essa transformação aconteça em sua vida? Ou tem tratado a água benta como mais uma tradição sem significado profundo? O grande São Basílio comparava a água benta a um medicamento espiritual que deve ser tomado regularmente, não apenas em emergências. Assim como tomamos remédios para o corpo, devemos usar os sacramentais para a saúde da alma, ensinava ele aos primeiros cristãos. E o que dizer de São João Maria Vianney, o santo cura d'Ars, que frequentemente aconselhava os fiéis a manterem água benta em seus lares como proteção constante? Ele via claramente o que muitos não conseguiam enxergar, a realidade da batalha espiritual e a necessidade de armas eficazes para enfrentá-la. Estes santos não viviam de superstições, mas de verdades espirituais profundas que experienciavam em sua intimidade com Deus. Eles sabiam, por experiência direta, que a água benta não é um símbolo vazio, mas um canal real da graça divina. Querido leitor, se este ensinamento está tocando seu coração, quero convidá-lo agora a uma pausa para reflexão e ação. Comente abaixo: Água Santa, Alma Pura, e inscreva-se em nosso canal para receber mais destas revelações espirituais que podem transformar sua vida. Sua participação não é apenas um clique, é uma declaração de que você está aberto a crescer espiritualmente, a descobrir os tesouros escondidos de nossa fé que podem iluminar seu caminho. Ao fazer isso, você se une a uma comunidade de buscadores da verdade, de almas sedentas pelo conhecimento profundo das coisas de Deus. Faça isso agora e continue conosco nesta jornada de descobertas espirituais. Você sabia que a água benta pode ser usada não apenas em momentos de perigo espiritual, mas também como preparação para a oração? Os monges do deserto, aqueles primeiros contemplativos cristãos, frequentemente aspergiam água benta antes de iniciar suas orações, criando um ambiente propício para o encontro com Deus. Eles compreendiam que nossos sentidos precisam ser despertados para o sagrado, e que a água benta serve como um despertador espiritual, alertando nossa alma para a presença divina. Quando você se prepara para orar, cria um espaço sagrado para esse encontro. Utiliza os meios que a Igreja, em sua sabedoria milenar, disponibiliza para ajudá-lo nessa preparação. A oração não é apenas um exercício mental, mas um encontro real com o Deus vivo. E a água benta pode ser a porta de entrada para uma experiência mais profunda desse encontro. Há outro segredo sobre a água benta que raramente é mencionado. Ela tem o poder de nos conectar com a comunidade dos santos, com toda a Igreja triunfante. Quando o sacerdote abençoa a água, ele não o faz por sua própria autoridade.
mas pela autoridade da Igreja Universal, que transcende o tempo e o espaço. Assim, a água benta que você usa hoje carrega a mesma potência espiritual daquela usada pelos cristãos das catacumbas, pelos mártires, pelos santos de todos os tempos. A água purifica, a fé santifica. Este princípio atravessa os séculos, unindo todos os cristãos em uma única corrente de graça e proteção divina. Você já pensou que, ao usar a água benta, está participando de uma tradição que remonta aos primórdios do cristianismo? Na vida de Santa Faustina Kowalska, a apóstola da Divina Misericórdia, encontramos inúmeros relatos sobre o uso da água benta contra tentações e ataques espirituais. Em seu diário, ela escreve: "Quando a escuridão começa a me envolver e sinto que estou sendo afastada de Deus, não raciocino, não busco explicações, mas pego o aspersório, uso a água benta e imediatamente a paz retorna à minha alma." Observe a simplicidade e a eficácia deste gesto para uma das maiores místicas de nosso tempo. Ela não teoriza sobre a água benta. Ela a experimenta como uma ferramenta real de combate espiritual. E o Padre Pio de Pietrelcina, conhecido por sua extraordinária percepção do mundo espiritual, frequentemente recomendava a água benta como primeira linha de defesa contra influências malignas. Estes santos viam o que muitos de nós não conseguimos enxergar: a realidade viva e pulsante do mundo espiritual ao nosso redor. O que acontece quando você asperge água benta em sua casa, em seus filhos, em objetos ou lugares? No plano físico, parece um gesto simples, quase insignificante. Mas no plano espiritual, você está invocando a presença e a proteção de Deus, está proclamando que aquele território pertence ao Senhor. É como hastear a bandeira do rei em seu território, uma declaração de pertencimento e lealdade. Você tem usado a água benta dessa forma consciente, intencional? Ou tem se limitado a um gesto automático, sem a compreensão profunda do que realmente está acontecendo naquele momento? A diferença entre esses dois usos é como a diferença entre acender uma pequena vela ou ligar um poderoso holofote. Ambos produzem luz, mas com intensidades completamente diferentes. A água benta também tem o poder de despertar nossa memória espiritual, de nos reconectar com momentos sagrados de nossa jornada com Deus. Cada vez que tocamos a água benta, podemos recordar nosso batismo, aquele momento em que fomos lavados do pecado original e incorporados à família de Deus. Podemos lembrar de peregrinações a lugares santos, de momentos de conversão, de experiências de cura e libertação. A água benta se torna assim, não apenas um elemento de proteção no presente, mas um fio condutor que nos liga ao nosso passado espiritual e abre caminho para nosso futuro em Deus. Esta é uma dimensão frequentemente esquecida deste sacramental tão poderoso, sua capacidade de criar pontes no tempo, de nos conectar com toda a nossa história de salvação pessoal. Existe um aspecto da água benta que poucos reconhecem: seu poder de transformar não apenas espaços físicos, mas também situações e relacionamentos. Quando aspergimos água benta com fé, estamos convidando Deus a entrar não apenas em nossos lares, mas em nossas circunstâncias de vida, em nossos conflitos, em nossas dificuldades. A água purifica, a fé santifica. Este princípio se aplica também às situações aparentemente sem solução, aos relacionamentos quebrados, às feridas emocionais que parecem não cicatrizar. A água benta, usada com fé e discernimento, torna-se um veículo da graça transformadora de Deus nestas áreas de nossa vida. Você já considerou usar a água benta desta maneira mais ampla, como um canal de cura para situações e não apenas para lugares? Santo Agostinho, em seus escritos sobre os sacramentais, falava da água benta como um sinal eficaz, algo que não apenas representa, mas de fato realiza aquilo que simboliza. Em uma de suas homilias, ele diz: "A água visível faz exteriormente o que o Espírito realiza interiormente." E São Tomás de Aquino, o grande teólogo da Igreja, explicava que os sacramentais, como a água benta, operam não por seu poder intrínseco, mas pela intercessão da Igreja inteira que ora através deles. Quando você usa a água benta, não está sozinho. Está unido à oração de todos os santos, de todos os fiéis, da Igreja militante e triunfante. É como se uma poderosa corrente de oração se ativasse através deste simples gesto. Você tem consciência desta dimensão comunitária e eclesial quando utiliza a água benta?
Pense em como seria sua vida espiritual se integrasse a água benta de forma consciente em sua rotina diária. Ao acordar, uma pequena aspersão com o sinal da cruz, consagrando o novo dia ao Senhor. Antes de sair de casa, um toque na água benta, pedindo proteção para sua jornada. Antes de dormir, um momento de purificação espiritual, lavando as impressões negativas acumuladas durante o dia. Nos momentos de tentação, de medo, de dúvida, um recurso imediato a este sacramental tão poderoso. Nos ambientes de trabalho tensos, uma discreta aspersão mental, invocando a paz de Cristo. Você já imaginou como seria implementar estas práticas simples, mas profundamente significativas em sua vida cotidiana? Como seria viver com esta consciência constante da presença e da proteção divina ao seu alcance? A água benta também tem um poder especial de preparação. Ela prepara nosso coração para receber graças ainda maiores. É como se ela abrisse o terreno para que as sementes da graça divina possam germinar em nós com mais facilidade. Os antigos mestres espirituais recomendavam o uso da água benta antes da leitura das Escrituras, antes da oração, antes dos momentos importantes de discernimento. Eles sabiam que este sacramental tem o poder de afastar as distrações, de silenciar o ruído interior, de criar um espaço de receptividade em nosso coração. Em um mundo cada vez mais barulhento e dispersivo, a água benta pode ser um auxílio precioso para recuperar a capacidade de escutar a voz suave de Deus em nosso interior. Você tem utilizado esta ferramenta espiritual para preparar seu coração para os encontros mais profundos com o divino? O maior segredo da água benta talvez seja este. Ela é um veículo da presença real de Deus em nosso mundo material. Quando o sacerdote abençoa a água, não está realizando um ritual vazio, está invocando o Espírito Santo para que venha habitar naquele elemento. A água benta, portanto, torna-se um sacramental vivo, algo que transporta a presença divina para nosso cotidiano. A água purifica, a fé santifica. Quando você usa a água benta com consciência plena deste mistério, está de fato convidando Deus a entrar em seu espaço vital, em sua realidade concreta. É como abrir uma porta entre o céu e a terra, permitindo que a graça divina flua livremente para sua vida e seu ambiente. Você tem usado a água benta com esta consciência de sua capacidade de tornar Deus presente de modo especial? São Maximiliano Kolbe, o mártir de Auschwitz, tinha um costume peculiar. Ele mantinha a água benta não apenas em sua cela, mas também levava um pequeno frasco consigo para onde quer que fosse. Certa vez, quando questionado sobre esta prática, ele respondeu: "A água benta é como um pequeno batismo que renovo constantemente, uma declaração contínua de que pertenço a Cristo." E São João Bosco, em seu trabalho com jovens em situação de risco, frequentemente usava a água benta não apenas como proteção, mas como um meio de instrução. Ele explicava aos meninos que, assim como a água limpa o corpo, a graça de Deus limpa a alma, e a água benta nos ajuda a recordar e a vivenciar esta verdade espiritual. Estes santos compreendiam que a água benta não é uma superstição, mas um canal concreto da graça, uma pedagogia divina que usa elementos materiais para nos conduzir a realidades espirituais. Você já observou como nos sentimos diferentes depois de entrar em uma igreja e tocar a água benta na entrada? Há uma sensação sutil, mas real, de transição, de passagem para um território diferente, sagrado. Este é precisamente o efeito que a água benta pode ter em qualquer ambiente. Ela cria um microclima espiritual, uma atmosfera de sacralidade que podemos levar conosco para onde formos. Imagine seu lar como um pequeno santuário, onde a presença de Deus é cultivada e mantida através destes simples gestos sacramentais. Imagine seu local de trabalho, frequentemente tenso e estressante, sendo sutilmente transformado pela presença invisível mas real da graça divina através da água benta que você discretamente utiliza. Você tem aproveitado este potencial transformador em todos os ambientes de sua vida? A água benta também tem um aspecto comunitário muitas vezes negligenciado. Ela pode ser um ponto de união para a família. Quando os pais abençoam seus filhos com água benta antes de dormir,
Quando a família se reúne para aspergir um novo lar ou para consagrar um projeto comum, está se criando um vínculo espiritual poderoso, uma experiência compartilhada do sagrado. Em um tempo de famílias fragmentadas e dispersas, estes pequenos rituais domésticos podem ter um efeito unificador extraordinário. São como marcos visíveis de uma identidade familiar centrada em Deus, pontos de referência espirituais em meio à correria e ao caos da vida moderna. Sua família tem estas práticas comuns? Você tem criado estes momentos de conexão espiritual com seus entes queridos através dos sacramentais que a Igreja oferece? Há um segredo sobre a água benta que transcende nossa compreensão racional. Ela tem o poder de nos conectar com a ação angelical. Os anjos, sendo ministros de Deus, são frequentemente associados à água nas Escrituras. Desde o anjo que agitava as águas da piscina de Betesda, até as visões apocalípticas de anjos com taças de água. Quando usamos a água benta com fé, estamos de alguma forma convidando a presença e a proteção angélica para a nossa vida. A água purifica, a fé santifica. Este princípio envolve não apenas nossa ação e a graça divina, mas também a mediação angélica, esse exército invisível que Deus coloca a nosso serviço. Os anjos se alegram quando usamos os meios de santificação que Deus nos proporciona e respondem a esse uso com uma assistência ainda maior. Você tem considerado esta dimensão angelical quando utiliza as água benta? São Padre Pio, conhecido por sua profunda percepção do mundo espiritual e angélico, frequentemente recomendava a água benta como uma forma de cooperação com os anjos da guarda. Seu anjo protetor está sempre ao seu lado, dizia ele. Mas a água benta cria um ambiente propício para que ele atue com mais eficácia em sua vida. E Santa Gemma Galgani, a mística que tinha comunicações frequentes com seu anjo da guarda, relata em seus diários como ele a instruía a usar água benta em momentos de perturbação espiritual. Meu anjo me ensinou, escreveu ela, que a água benta é como um farol que orienta os anjos em sua missão de proteção. Estes santos viviam em uma consciência constante da realidade angélica ao nosso redor. Uma realidade que nossa mentalidade moderna, tão materialista, tem dificuldade em apreender. Como seria sua vida se você começasse a usar a água benta com plena consciência desta conexão angélica? Se cada aspersão fosse não apenas um gesto mecânico, mas uma invocação consciente da assistência angélica em sua vida. Os anjos não são figuras mitológicas ou superstições medievais, são realidades espirituais poderosas, ministros de Deus enviados para nos auxiliar em nossa jornada terrena. A água benta, por sua natureza sacramental, cria uma ponte entre nosso mundo material e a realidade angélica, facilitando esta cooperação entre céu e terra. Você tem negligenciado este poderoso aliado em sua vida espiritual? Tem deixado de lado esta dimensão transcendente da fé cristã, tão enfatizada pela tradição e pelas Escrituras? A água benta também pode ser um veículo de cura interior, especialmente quando associada à memória de nosso batismo. Muitas de nossas feridas emocionais mais profundas estão relacionadas a uma perda de identidade, a um esquecimento de quem realmente somos aos olhos de Deus. Quando usamos a água benta recordando conscientemente nosso batismo, aquele momento em que fomos declarados filhos amados de Deus, estamos ativando uma poderosa corrente de cura em nosso subconsciente. É como se disséssemos a nós mesmos, em um nível muito profundo: sou filho de Deus, sou amado incondicionalmente, pertenço à família divina. Esta afirmação, reforçada pelo elemento físico da água benta, tem o poder de curar gradualmente as feridas de rejeição, de abandono, de autodepreciação que muitos carregamos. Você tem usado a água benta desta forma terapêutica como um instrumento de cura para suas feridas mais íntimas? Um dos segredos mais profundos da água benta é seu poder de nos ajudar a viver no tempo sagrado. Em nossa cultura acelerada e dispersiva, perdemos a noção dos ritmos sagrados, das pausas necessárias, da alternância entre atividade e contemplação. A água benta, quando integrada à nossa rotina diária, pode nos ajudar a recuperar esta dimensão sagrada do tempo. A água purifica, a fé santifica. Este princípio se aplica não apenas aos espaços físicos, mas também ao tempo que vivemos. Cada vez que você usa a água benta como uma pausa consciente em seu dia, está criando um pequeno portal de eternidade, um momento em que o tempo cronológico é tocado pelo tempo de Deus.
É como se você dissesse: este momento pertence a Deus, esta pausa é sagrada. Você tem criado estes momentos sagrados em sua rotina diária? São Bento, o patriarca do monaquismo ocidental, instituiu em sua regra o uso frequente da água benta como forma de marcar as transições no dia monástico. Antes de cada nova atividade, os monges eram aspergidos com água benta como sinal de purificação e preparação. E São Francisco de Sales, o grande mestre da espiritualidade no cotidiano, aconselhava as pessoas comuns a criarem pequenos oásis de santidade em seu dia, através de práticas simples como o uso da água benta antes de iniciar uma nova tarefa. Assim, dizia ele, até mesmo o trabalho mais mundano pode se tornar uma forma de oração. Estes santos compreendiam que a santidade não é algo reservado a momentos especiais ou a lugares consagrados. É uma realidade que pode permear cada instante de nossa vida, se soubermos usar os meios que Deus nos oferece. Imagine como seria transformar momentos aparentemente banais de seu dia em ocasiões de encontro com Deus. O despertar pela manhã, com um toque de água benta e uma breve oração de consagração do novo dia. A saída para o trabalho, marcada por um pequeno ritual de proteção com água benta. O retorno ao lar, com um momento de purificação das energias negativas acumuladas durante o dia. As refeições, precedidas por uma breve aspersão de água benta sobre a mesa e os alimentos. O momento de dormir, com uma última consagração do descanso a Deus através da água benta. Estas práticas simples têm o poder de transformar sua percepção do tempo, de criar um ritmo sagrado em meio à correria cotidiana. Você tem aproveitado estas oportunidades de santificação do tempo que Deus coloca à sua disposição? A água benta também pode ser um poderoso auxiliar em momentos de decisão importante. Quando enfrentamos encruzilhadas em nossa vida, quando precisamos discernir o caminho a seguir, a água benta pode criar um espaço de clareza em nosso interior. Os antigos mestres espirituais recomendavam aspergir a água benta antes de momentos de discernimento, reconhecendo seu poder de afastar confusões mentais e influências negativas que poderiam turvar nosso julgamento. É como se a água benta criasse um campo de força ao redor de nossa faculdade de discernimento, protegendo-a de distorções e permitindo que a luz de Deus a ilumine mais plenamente. Em um mundo tão cheio de vozes contraditórias e pressões constantes, este auxílio para o discernimento claro é de valor inestimável. Você tem recorrido à água benta nestes momentos cruciais de escolha e direcionamento em sua vida. Existe um segredo sobre a água benta que é particularmente relevante para nossos tempos tecnológicos. Ela tem o poder de nos ajudar a criar zonas livres, em meio à poluição espiritual que nos rodeia. Em uma era de bombardeio constante de imagens, sons e influências muitas vezes tóxicas, a água benta pode ajudar a criar um ambiente interior e exterior de pureza e paz. A água purifica, a fé santifica. Este princípio se aplica também à purificação de nossos sentidos, de nossa imaginação, de nossa mente constantemente assaltada por influências negativas. Quando você asperge água benta sobre seus dispositivos eletrônicos, sobre os espaços onde consome mídia, está declarando espiritualmente: este território deve servir a Deus, não ao mundo. Você tem considerado este uso da água benta como proteção contra a poluição espiritual de nossos tempos? Papa Francisco, em uma de suas catequeses sobre os sacramentais, falou sobre como recuperar o sentido do sagrado em um mundo profano. Ele mencionou especificamente a água benta como um meio de criar ilhas de sacralidade em um oceano de secularismo. E o cardeal Sara, conhecido por suas reflexões profundas sobre a espiritualidade em tempos modernos, frequentemente fala da água benta como um antídoto para a dessacralização da vida cotidiana. Quando tudo se torna comum, diz ele, precisamos de sinais extraordinários do sagrado, e a água benta é um desses sinais acessíveis a todos. Estas vozes contemporâneas da Igreja nos recordam que os sacramentais não são relíquias do passado, mas ferramentas vivas para nossa santificação no contexto desafiador do mundo atual. Como seria aplicar este princípio em sua vida diária? Imagine aspergir água benta sobre seu computador antes de iniciar o trabalho, pedindo a Deus que aquela ferramenta seja usada para sua glória e não para sua distração.
Imagine manter um pequeno recipiente de água benta próximo à televisão para aspergir antes de assistir a qualquer programa, como um lembrete de que mesmo seu entretenimento deve ser filtrado pela luz de Cristo. Imagine criar o hábito de aspergir água benta em seu telefone celular cada manhã, consagrando a Deus todas as comunicações que passarão por ele durante o dia. Estes gestos simples têm o poder de transformar sua relação com a tecnologia e a mídia, de torná-las servas de sua vida espiritual em vez de mestras que a dominam. Você já considerou como a água benta pode ser um antídoto espiritual para a dependência tecnológica, para a dispersão mental, para a sobrecarga de informações que caracteriza a nossa época? A água benta também pode ser um poderoso auxiliar em nossa vida social e profissional, quando nos preparamos para um encontro importante, para uma reunião difícil, para uma conversa delicada. A água benta pode nos ajudar a criar um escudo de graça ao nosso redor. Os santos frequentemente aspergiam água benta antes de encontros com pessoas difíceis ou situações tensas, reconhecendo seu poder de pacificar não apenas o ambiente, mas também seus próprios corações. É como se a água benta criasse um campo de serenidade que nos permite responder com a paz de Cristo, em vez de reagir com a ansiedade da carne. Em um mundo profissional muitas vezes caracterizado pela competição desenfreada, pela pressão constante, pela ética questionável, este auxílio para manter a integridade cristã é extremamente valioso. Você tem levado a água benta para seu ambiente de trabalho, para suas relações sociais, para suas interações cotidianas com o mundo? O segredo final e mais profundo da água benta é este. Ela não é apenas um meio de proteção ou purificação. É um convite a uma vida completamente nova, uma vida imersa na graça. A água benta nos recorda constantemente que somos chamados a viver não segundo a lógica do mundo, mas segundo a lógica do reino de Deus. A água purifica, a fé santifica. Este princípio, quando levado às suas últimas consequências, transforma não apenas momentos ou espaços específicos, mas toda a nossa existência. É um chamado a viver em estado permanente de graça, em comunhão constante com Deus, em sintonia contínua com o Espírito Santo. A água benta, em sua simplicidade, nos recorda esta vocação sublime a cada vez que a tocamos com fé. Você tem permitido que a água benta o desperte para esta chamada mais profunda à santidade cotidiana? São João Paulo II, em sua encíclica sobre a Eucaristia, faz uma conexão profunda entre os sacramentais como a água benta e a vida eucarística. Os sacramentais, escreveu ele, são como pequenos afluentes que nos conduzem ao grande rio da vida sacramental da Igreja. E Santa Teresa de Calcutá, conhecida por sua extraordinária santidade no serviço aos mais pobres, mantinha sempre consigo um pequeno frasco de água benta. Quando lhe perguntaram sobre este hábito, ela respondeu com simplicidade: "A água benta me ajuda a lembrar que cada pessoa que toco é templo de Deus. Cada lugar onde vou é terra santa. Cada momento que vivo é tempo de graça." Observe como, para estes grandes santos contemporâneos, a água benta não era uma superstição medieval, mas um auxílio vivo para uma vida de união com Deus em meio às realidades concretas do mundo moderno. Imagine como seria viver cada dia com esta consciência constante da presença de Deus, com esta abertura permanente à graça divina que a água benta nos recorda. Não se trataria de acrescentar mais uma obrigação religiosa à sua vida já sobrecarregada, mas de encontrar um ponto de unificação, um centro de gravidade espiritual que dá sentido e coerência a todas as suas atividades. A água benta, quando integrada organicamente à sua rotina, não é um fardo, mas um auxílio. Um lembrete físico, tangível, de que você não está sozinho em sua jornada, de que a graça de Deus está sempre disponível, de que a santidade é possível mesmo em meio às complexidades e desafios da vida contemporânea. Você está pronto para assumir este compromisso com uma vida de maior consciência espiritual, usando todos os meios que Deus, através de sua Igreja, coloca à sua disposição? Chegou o momento de uma decisão. O que você fará com o conhecimento que recebeu sobre este tesouro espiritual tão acessível e tão poderoso? Continuará a tratar a água benta como uma tradição vazia, como um gesto automático sem significado profundo? Ou permitirá que ela se torne um canal vivo da graça divina em sua vida cotidiana, um ponto de conexão entre o céu e a terra, entre o visível e o invisível? Deus respeita sua liberdade. Ele oferece estes meios de graça,
mas não os impõe. Cabe a você abrir seu coração, sua mente, sua vida para receber tudo o que ele deseja lhe dar através deste sacramental tão simples e tão profundo. Hoje mesmo, encontre um momento para renovar sua relação com a água benta. Obtenha-a de sua paróquia, mantenha-a em sua casa, use-a com fé consciente e verá como sua vida espiritual ganhará uma nova dimensão, uma nova profundidade, uma nova vitalidade. A água benta é um dom do amor de Deus por seus filhos, um meio concreto, acessível, eficaz, de experimentar sua proteção, sua purificação, sua santificação em meio às realidades concretas da vida. Não permita que este dom permaneça empoeirado em um canto de sua casa ou reduzido a um gesto automático sem significado. Faça dele um ponto de encontro diário com o Deus que o ama infinitamente e deseja envolvê-lo com sua graça em cada momento de sua existência. A água purifica, a fé santifica. Que este princípio se torne não apenas um conhecimento teórico, mas uma experiência vivida em seu dia a dia. E que a água benta, esse tesouro escondido de nossa fé, revele para você todo o seu poder de transformação, de proteção, de santificação